Tá com dúvida se o que está acontecendo com você é assédio moral? Eu separei aqui 14 exemplos de assédio moral no trabalho para você conhecer. Assim, você poderá confirmar se o seu caso se enquadra ou não em algum deles. Meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Assim o YouTube vai te avisar sempre que publicarmos um conteúdo novo. O primeiro exemplo que eu trouxe é um dos mais comuns de assédio moral, que é aquele em que você tem metas abusivas. Confere esse caso da Helena. Ela trabalha como vendedora externa. Sempre que a Helena está perto de alcançar sua meta, a empresa aumenta os números ou diz que não tem mais produtos disponíveis no estoque. E assim, ela sempre deixa de alcançar sua meta por culpa da empresa. O simples fato de ter metas não é assédio. O assédio é você ter uma meta que é humanamente impossível de alcançar. Ou então, para alcançar, você precisa fazer várias horas extras. Ter esse tipo de meta no trabalho causa uma carga gigantesca de estresse, podendo até levar a problemas de saúde, como burnout, depressão e ansiedade. Assim como ter metas abusivas é considerado um tipo de assédio moral, ser cobrado de maneira abusiva também é. Esse tipo de assédio também é extremamente comum e geralmente acontece em forma de xingamentos e constrangimentos. Você não faz algo da forma que o seu chefe esperava e ele te cobra de uma forma abusiva e muitas vezes desrespeitosa. Veja aqui o exemplo da Gabriela. Ela trabalha como analista de investimentos. Semanalmente, a empresa envia nos grupos de WhatsApp uma lista com os funcionários que estão com pior rendimento. Além disso, os funcionários que não batem as metas são humilhados publicamente nos grupos de WhatsApp e e-mails. Esses casos de listas de melhor e pior funcionário podem ser considerados assédio moral, principalmente quando o principal objetivo é constranger aqueles que não alcançam um desempenho satisfatório. Esse tipo de cobrança abusiva não serve para aumentar a produtividade, mas apenas o nível de estresse e adoecimento dentro da empresa. Parece até brincadeira que não trabalhar é considerado um tipo de assédio, mas imagina passar 8 horas por dia, todos os dias, sem ter nada para fazer. Pode até parecer algo bom durante alguns dias, mas depois de um tempo, isso pode ser enlouquecedor. Veja o exemplo da Amália. Ela se afastou por motivos de doença durante 3 meses. Ao retornar da licença, ela descobria que havia sido substituída por outro funcionário. Desde que retornou, a Amália precisou mudar de sala, não recebe atribuições e é constantemente ignorada por todos, além de não ser convidada para eventos sociais da empresa. A situação mais comum de acontecer o ócio forçado é em casos de retorno de licenças médicas ou por maternidade. Ao retornar, você encontra um ambiente totalmente diferente e se sente que está pressionado a pedir demissão. Esse é o principal objetivo do assediador nesses casos, que você não aguente e peça demissão. O simples fato de fazer hora extra não significa que você sofre assédio moral. Inclusive, a própria lei permite que os funcionários façam até 2 horas extras por dia. O problema surge quando a empresa abusa desse direito de exigir horas extras. Confere aqui o caso da Viviane. Ela teve filho e informou ao seu supervisor que não poderia sair mais tarde do trabalho, pois não tem com quem deixar o filho. Desde então, o chefe cria demandas extras no fim do expediente, para que a Viviane fique até mais tarde. Ao reclamar o que o supervisor disse, foi que se ela estivesse achando ruim, que pedisse as contas. Nessa situação, as horas extras são utilizadas como uma ferramenta para atingir a Viviane. Ela está sendo forçada a sair do emprego, pois está prejudicando sua vida pessoal. Não é simplesmente ela ter que fazer horas extras. O seu supervisor tem uma intenção clara de prejudicá-la e isso pode ser sim considerado como assédio moral. Muita gente ainda acha que utilizar apelidos é brincadeira, piada. Mas será que quem passa por isso também pensa assim? O fato é que ser xingado durante o expediente, ser chamado por apelidos pejorativos ou ter pessoas te tratando mal é assédio moral. Veja o exemplo do Felipe. Ele é chamado por apelidos por todos os funcionários da empresa. Ao reclamar para o supervisor, a resposta é que isso era uma brincadeira e que deveria aceitar. Os apelidos utilizados fazem referência a características físicas do Felipe e o fazem se sentir mal e constrangido. Uma coisa é os seus colegas mais próximos te chamarem de uma forma que você permite. Algo totalmente diferente é ter colocado um apelido pejorativo que faz você se sentir mal. Em relação aos xingamentos, ele não tem espaço no ambiente corporativo. Se o seu patrão, colegas ou supervisores te xingam durante o trabalho, saiba que isso não está certo e pode ser indenizado. Um ambiente de trabalho deve ser respeitoso e não um campo de guerra, em que você começa o serviço todos os dias aflito e com medo. Sabemos que grosseria, xingamento e humilhação
não tem espaço na sociedade. Em lugar nenhum, isso deve ser aceito, seja em casa, no trabalho ou entre amigos. Na sua vida, você sempre tem a opção de tratar o outro bem, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância. Tratar bem não significa ser bonzinho, mas tratar o outro com dignidade e respeito é o básico. Se esse trabalho não te oferece o básico, talvez seja a hora de deixar esse emprego. Veja o caso do Breno. Ele trabalha como pizzaiolo. Todos os dias o seu chefe entra na cozinha com grosserias e gritos, constrangendo e oprimindo os funcionários. Essa situação acontece desde que o Breno começou a trabalhar nessa pizzaria. Em casos assim, muitas vezes, denunciar ou até entrar com processo não vai resolver a situação de forma que você consiga permanecer no emprego. Nesse tipo de situação, o ideal é entrar com pedido de rescisão indireta, pois tentar permanecer nesse lugar pode te levar a adoecer, adquirir depressão, ansiedade, burnout ou até estresse pós-traumático. Então, cuidado! Aqui no canal temos um vídeo mostrando como você pode sair de um ambiente tóxico como esse sem pedir demissão. Vou deixar ele aqui na descrição. Se a empresa impede que você utilize o banheiro, ou pior, fica controlando quanto tempo você passa no banheiro, isso pode ser considerado como assédio. Esse tipo de situação é extremamente comum em empresas de call center. Veja este caso do Iago. Ele trabalha como operador de telemarketing. Ele não tem liberdade para utilizar o banheiro quando precisa. Além de ter que pedir permissão para ir ao banheiro, ele tem um tempo limitado de 5 minutos. Caso passe do tempo, o supervisor vai até a porta do banheiro chamá-lo. Ninguém merece passar por uma situação em que o seu chefe está na porta do banheiro batendo e chamando sua atenção. Isso é bizarro e não deve ser aceito em lugar nenhum. Além do estresse que isso gera e do risco de adoecimento mental, você corre o risco de ter infecções urinárias e intestinais pelo fato de não ter liberdade para utilizar o banheiro. Em curto prazo, isso não parece ser algo tão grave, mas a longo prazo é massacrante para qualquer um. Antes de continuar para o próximo caso, se você já se identificou com algum dos exemplos, deixe aqui nos comentários o que está acontecendo com você. Assim você nos ajuda a confirmar que tipo de assédio vem acontecendo de forma mais recorrente. Se você faz algo errado, não tem problema nenhum em ser criticado, mas isso precisa acontecer de forma razoável. O que não pode acontecer é ter alguém reclamando de tudo que você faz, sem motivo nenhum. Sabe quando alguém fica te perseguindo, procurando algum motivo para te derrubar? Isso é um exemplo de assédio moral no trabalho. Para ser considerado assédio, realmente tem que ser uma perseguição sem motivo. Outra situação bastante comum e que pode ser considerada como exemplo de assédio moral no trabalho é ter seus defeitos apontados na frente da equipe, de forma que te expõe e te diminui. Olha, todos nós temos defeitos, ninguém é perfeito. A empresa não pode expor seus funcionários pelo simples fato de terem errado. Veja o caso do Márcio. Ele é criticado constantemente em público, mesmo que não tenha feito nada de errado. Quando ele faz exatamente o que o seu supervisor manda, ainda assim é criticado e humilhado na frente de todos. Já aconteceu inclusive de ser chamado de incompetente na frente de todos. Isso claramente afeta o psicológico de qualquer pessoa e pode ser considerado um exemplo de assédio moral no trabalho. Fora do trabalho não tem problema nenhum em deixar de responder pessoas que você não gosta. No trabalho o negócio é diferente. Você pode até optar por não falar muito ou não querer amizade com algum colega de trabalho. O que não pode acontecer é ignorar as pessoas e excluir do convívio dentro da empresa. Veja o exemplo do Eric. Ele denunciou um caso de assédio sexual ao seu supervisor. A partir dessa denúncia, ele passou a ser ignorado por todos dentro da empresa. Até mesmo em eventos sociais da empresa, o Eric passou a não ser convidado. É muito comum que o assédio moral se propague dentro da empresa. O supervisor começa a ignorar e exclui um funcionário e os demais acabam seguindo, imitando o comportamento. Imagina só! Falar com alguém no trabalho e não ter resposta, ser tratado como invisível, não tem coisa pior. Quando essa situação de ser ignorado e excluído se repete no tempo, por vários meses, tem um exemplo de assédio moral no trabalho. Se a empresa fica te pressionando para não exercer os seus direitos, isso pode ser considerado um tipo de assédio moral no trabalho. Veja o exemplo da Letícia. Ela trabalha 6 anos em uma empresa e todo ano é obrigada a vender todos os dias de férias. Quando ela precisa colocar atestado, é ameaçada de demissão. Além disso, a empresa não permite que ela tire tempo de intervalo diariamente. Quando ela reclama, a resposta que recebe é que, se não aguenta, pede as contas. Não é qualquer descumprimento da lei que pode ser considerado como assédio moral no trabalho, ok? Precisa ter intenção do assediador em desestabilizar o funcionário. Se a situação é simplesmente a empresa querendo economizar, dizendo que não vai reconhecer seu direito, isso não é assédio moral no trabalho. Em praticamente todo tipo de trabalho, você precisa de informações e ferramentas para realizar suas tarefas. Muitas vezes você precisa de informações diárias do supervisor de como deve ser seu fluxo de trabalho, por onde começar
quais são suas prioridades. Se você não recebe essas informações ou as recebe de forma errada, isso prejudica seu serviço. Veja o caso do Everton. Ele foi promovido há 6 meses pelo gerente, mas o seu supervisor não concordou com a promoção. Desde que foi promovido, o supervisor vem escondendo informação e não repassando orientações para que ele faça suas tarefas corretamente. Chegou ao ponto do supervisor passar informações erradas para que o Everton cometesse erros. Ao denunciar a situação ao gerente, o supervisor o chamou de mentiroso e incompetente. Além do risco de eventualmente ser demitido por não estar executando suas tarefas da melhor forma, esse tipo de assédio causa muito estresse. Você quer dar o seu melhor, mas acaba não conseguindo por fatores alheios. Esse tipo de assédio pode acontecer entre colegas de trabalho em que um precisa repassar informações para o outro ou dividir ferramentas de trabalho. Trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. Você não tem que dar satisfação da sua vida pessoal para quem você trabalha. Da mesma forma que você não precisa dar satisfações da sua vida pessoal no trabalho, ninguém tem que ficar comentando sobre sua vida pessoal. Trabalho não é local de fofoca. Se seus colegas ou até supervisores fazem fofoca ao seu respeito com o objetivo de constranger, humilhar, fazer com que você se sinta mal, isso é assédio moral. Veja o caso da Eduarda. Ela se separou recentemente e desde a sua separação, uma funcionária fica inventando fofocas a seu respeito. Esse tipo de assédio precisa ter intenção clara de prejudicar a vítima da fofoca ou mentira. O objetivo de quem faz esse tipo de coisa é fazer com que a pessoa se sinta mal. Se você passa por esse tipo de situação, fique atento para guardar provas do que acontece, pois provar esse tipo de assédio é bem difícil. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre como provar assédio moral no trabalho, que vamos tentar te ajudar por aqui mesmo. Muitas pessoas possuem doenças crônicas que demandam cuidados especiais. Tratar essas pessoas sem uma atenção especial não é justo, principalmente quando o motivo de fazer isso é justamente fazer com que essas pessoas se sintam inferiores. Se você precisa de consultas regulares com médicos, a empresa não pode te tratar de forma diferente por isso. Veja o caso da Beatriz. Ela trabalha em indústria têxtil. Como ela tem asma, informou que não poderia trabalhar em um setor com muita poeira. Inclusive, tem um laudo médico nesse sentido. O supervisor dela, querendo prejudicá-la, mudou o seu setor para o que tem mais poeira, mesmo com vagas disponíveis em outros setores. É importante que você sempre busque embasamento para suas solicitações. Se você não pode trabalhar em determinado ambiente, de certa forma, peça que o seu médico coloque isso por escrito. Assim você terá mais segurança e poderá exigir condições diferenciadas. Todos nós sabemos das nossas capacidades, do que conseguimos ou não fazer. Em regra, ninguém gosta da monotonia completa, de não ter desafios. Se você tem condições de realizar tarefas de uma determinada complexidade, receber tarefas com uma complexidade inferior é extremamente maçante. Muitas vezes, o assédio acontece de forma velada, como uma mudança de função. E não importa se não houve uma redução de salário. Ter suas funções diminuídas com o intuito de te prejudicar, de te forçar a pedir demissão, é assédio moral. Veja o caso do Heitor. Ele tem 63 anos e há 30 anos trabalha como supervisor. Após uma mudança na gestão da empresa, teve suas atividades diminuídas. Ele foi transferido para outro setor e passou a realizar atividades semelhantes à dos estagiários. O objetivo da gestão é forçá-lo a pedir demissão. Se a mudança de função gera diminuição da remuneração, em regra é vedada e você pode exigir na justiça o pagamento do valor anterior, salvo em se tratando de cargos de confiança. Aqui também é necessário que exista a intenção de prejudicar. Se a mudança aconteceu de forma geral para todos por conta de uma reestruturação da empresa, obviamente não é assédio. Para ser assédio, é necessário ser possível visualizar a intenção do assediador de te prejudicar. Ufa, foram muitos exemplos, né? Agora que você já conhece vários exemplos de assédio moral, é extremamente importante saber como lidar com uma situação de assédio. Aqui no canal temos um vídeo que é um verdadeiro passo a passo. Nele te mostro o que você deve fazer para se precaver e não perder nenhum direito. Vou deixar o link aqui na descrição e recomendo que você assista a seguir. Espero que este conteúdo tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Assim o YouTube vai te avisar sempre que publicarmos um vídeo novo. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.